2 dias, hoje e amanhã, escutarmos o nosso curso Servos da Palavra, como fazer uma pregação. Nós demos início às 19h30 e iremos concluir às 21h30. Amanhã será da mesma forma, certo? Nós ainda temos alguns livros, o Servos da Palavra, para vender, e o exemplar custa R$ 32,90. A Tânia está lá no fundo, então quem quiser pode, no decorrer do curso, de forma assim bem tranquila, e comprar. Então eu queria chamar o Rodrigo para nós rezarmos por ele. Vamos estender a nossa mão e, com os nossos olhos fechados, orar no Espírito, suplicando que o Senhor envie sobre ele o seu Espírito Santo, o Espírito doador dos dons. Nós te suplicamos, querido Espírito, Santo Espírito de Deus, tu que és o auxiliador, o paráclito, venha conduzir este curso, venha se utilizar, fazendo o Rodrigo instrumento teu para nós, para a vontade de Deus para nós. Venha nos formar, Espírito Santo de Deus. Nós te suplicamos. Nós confiamos a ti, Virgem Maria, tu que és a esposa do Espírito, todo este itinerário que trilharemos de formação. Também confiamos a ti a vida do Rodrigo e cada uma das suas faculdades. Sede em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. São João Paulo II, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite. Para mim é uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês. Gente, no final de semana nós estávamos no congresso, cura dos relacionamentos, e hoje então nós vamos para mais uma etapa da minha atividade missionária nessas terras. Não é? O curso Servos da Palavra, como fazer uma pregação. Antes de nós entrarmos no curso, e aí já apresentando o curso, mas também apresentando o livro, né? Antes de nós entrarmos no curso, propriamente dito, eu vou fazer uma apresentação melhor do livro, até para que você tenha mais vontade de ler, tá bom? Esse livro surgiu primeiramente da necessidade da comunidade Shalom. Alguns anos atrás existia o ministério de pregação. Não sei se todas as missões Shalom chegaram a ter o ministério de pregação, mas em Fortaleza chegou a ter o ministério de pregação bem organizado, né? Então, às quartas-feiras, quando os ministérios se reuniam, então reuniu o Ministério de Música, o Ministério de Intercessão, o Ministério do Pastoreio e o Ministério de Pregação. Só que isso começou a incomodar um pouco Moisés, o nosso fundador. Porque o que Moisés tinha no coração é que todo Shalom tinha que se abrir ao serviço da pregação. E quando se criava um ministério, você acabava restringindo esse serviço da pregação apenas àquele grupo de pessoas que faziam parte do ministério. E não era esse o pensamento do Moisés. Moisés acha que, é claro, há pessoas que têm uma aptidão maior, há pessoas que se comunicam com mais desenvoltura, mas o Moisés tem a convicção de que o dom de falar, o dom de pregar, não é inato. Ou seja, não tem pessoas que nascem com o dom de falar e outras que não nascem com o dom de falar. Todo mundo tem o dom de falar.
todas as pessoas com um mínimo de técnica, com um mínimo de treinamento, com um mínimo de prática, pode se tornar um pregador mais ou menos vibrante, desde que estejam dispostas a treinar. Então, nesse sentido, ele pediu que fosse elaborado um material formativo, para que os irmãos pudessem pregar. Mas como nós somos desobedientes, nós demoramos ainda 4 anos para atender o pedido do nosso fundador. Então chegou um momento que sai de 3 em 3, vai para os pés da cruz de Jesus. Não volta nunca mais, né? Então, como deixou de existir o ministério de pregação, consequentemente deixou de ter o quê? Formação. Existia formação para o ministério de arte, formação para intercessão, formação para tudo, menos formação para pregadores, porque deixou de ser um ministério. Então os irmãos que pregavam na comunidade começou a pregar sozinho e desenvolveu sozinho. E aí a gente foi para a reunião da assistência de formação, né? E eu não sou membro da assistência de formação, mas já há alguns anos tenho um bico, né? O meu trabalho hoje mesmo é na assessoria litúrgica sacramental, mas já há alguns anos que eu presto serviço à assistência de formação mesmo não fazendo parte. E aí eu fui convidado para essa reunião e lá a Emi sugeriu que alguns dos irmãos que estavam naquela reunião escrevessem um livro sobre pregação. O Carmadério então foi indicado para escrever, mas o Carmadério já estava trabalhando num projeto, né? A Emi escreveu Mulheres Minhas Irmãs, né? Então o Carmadério já está há algum tempo trabalhando não tem nome ainda não, acho que vai ser Homens Meus Colegas, sei lá, alguma coisa assim. Então como ele já estava muito ocupado nesse projeto, acabou então sobrando para mim, né? E assim, eu prego desde os 13 anos de idade. Tive uma experiência com Deus com 12 anos, fiz meu acampamento com 12 anos. Com 13 anos já pregava nos grupos de oração. E nunca deixei de pregar, né? E então eu resolvi aceitar então o desafio. É um livro simples, muito simples, não é? Aqui eu partilho os meus erros, os meus acertos, mas também aquilo que foi fruto da observação, né? Então sempre tive o hábito de observar os grandes pregadores, né? Sempre tive o hábito de observar o Moisés com aquele tom solene, tão particular, né? Quem sabe, quem vê, tem hábito de assistir o Moisés pregando, já viu tantas pregações do Moisés, e tem aquele tom solene dele, né? A Emi com aquele tom simples, profundo, às vezes com um tom quase professoral. O Carmadério com aquele tom impactante, questionador. A Vevé com seu jeito irreverente, não é? O Padre Antônio com seu jeito povão, simples. Mas também de observar pregadores de fora da comunidade. Padre Jonas, né? O nosso falecido e tão querido Padre Léo, não é? Roberto Tanus aqui de Goiás. Também pregadores internacionais como Frei Raniero Catalamessa, Gregório Vivaldelli. Então, grandes pregadores que eu fui aprendendo com eles, vivendo como eles pregavam, e fui até aos poucos adquirindo o meu estilo pessoal. Então, é bem testemunhal, é uma partilha de como eu fui aprendendo a pregar, quais são as técnicas que eu utilizo, não é? O livro é dividido entre 2 partes. A primeira parte é a dimensão mais espiritual, a dimensão mais mística, né? A missão, a identidade e a missão do pregador. E a segunda parte é a dimensão mais técnica, né? A voz, o rosto, o corpo, toda essa dimensão. No final do livro tem 2 anexos. O primeiro anexo foi escrito pela irmã Aila, que é uma freira do Instituto Nova Jerusalém, doutora em Sagradas Escrituras, minha professora. E ela escreveu um artigo especialmente para o livro, que é a Introdução à Leitura da Bíblia. Quem quer começar a fazer uma leitura mais sistemática da Bíblia? Por onde começar? O que deve estar atento? Quais são os cuidados que deve ter? E aí ela vai orientando. E o segundo anexo foi escrito por um outro professor meu, professor Charleston,
Ele é mestre em fonoaudiologia, mestre em psicologia, especialista em comunicação profissional. E ele escreveu então um anexo para o livro, que é O Pregador e as Regras da Boa Comunicação. Então aí ele fala da voz, problema de salivação, problema de dicção, vícios de linguagem. Ele vai falando sobre tudo isso. Então eu espero que esse nosso esforço possa contribuir um pouco para que a gente possa nos tornar, vamos dizer assim, pregadores mais vibrantes e assim produzir frutos que permaneçam, né, para o reino de Deus. Então vamos lá. Eu não vou usar esse bichinho não. Eu vou me atrapalhar todinho, eu estou até vendo. Então o objetivo do curso, né? Animar para o surgimento de novos pregadores, ajudar na superação de medos, renovar o ardor pelo serviço da pregação, promover o conhecimento de técnicas de comunicação social. Então isso aqui foi primeiramente para atender um pedido, uma necessidade da nossa comunidade. Como deixou de ter ministério de pregação, deixou de existir formação, consequentemente deixou de existir pregador. Só aqueles mais assim, extrovertido, mais comunicativo, que aceitavam esse desafio de começar a pregar, né? Embora foi escrito para atender uma necessidade da nossa comunidade Shalom, o livro foi escrito com uma linguagem bem aberta. Então qualquer outra pessoa, de qualquer comunidade, de qualquer paróquia, de qualquer movimento, pode usar. Aqui não tem estatuto da comunidade Shalom, não tem inscritos, não tem nada disso, tá bom? Está com uma linguagem bem aberta. Então, aquele primeiro vídeo que está aí. Isso. Como perder o medo de falar em público. Ensina, isso. Vamos prestar atenção nesse vídeo? Pessoal. Eu pensei que estava ligado, né? As mesas próximas às paredes, elas costumam ser as primeiras que são ocupadas. O ser humano instintivamente procura um lugar onde... Bom, o medo de falar em público vem principalmente do medo de se expor. É algo instintivo. Se você reparar nos restaurantes, as mesas próximas às paredes, elas costumam ser as primeiras que são ocupadas. O ser humano instintivamente procura um lugar onde tenha menos chances de ser atacado. E isso acaba se revelando em boa parte do nosso modo de ser, inclusive na hora de falar em público. Você se colocar dentro de uma audiência, exposto, de mãos vazias, é a morte. Para algumas pessoas isso é a morte. Todos os seus medos vêm à tona. Será que o meu cabelo está bom? Será que a minha calça não está com o zíper aberto? A barra da calça ou da saia está baixa ou alta demais? Cadê a voz? Sumiu a voz. Então, antes mesmo das pessoas da audiência começarem a pensar em julgar você, é você mesmo quem passa a fazer uma análise crítica da sua postura e da sua apresentação. As pessoas exigem, as pessoas que exigem muito de si, e as pessoas que exigem muito de si, elas sofrem mais numa hora assim. Resumindo, o medo de se expor pode criar o desastre que a pessoa estava querendo evitar. Muita gente passa horas preparando o que vai falar, quando deveria passar bons momentos se preparando para falar. São coisas distintas. O que você vai falar é o seu conteúdo, mas se você não estiver emocionalmente preparado, de nada adiantará ter uma pasta cheia de genialidades para você apresentar, que vai ser um desastre.
O sintoma mais comum do medo, na hora de falar, é aquele temido branco mental. Aquela sensação de que você esqueceu tudo que tinha preparado para falar e não vai conseguir fazer mais nada agora. A esse tipo de medo, a esse tipo de sintoma, né, de medo, você pode acrescentar sudorese excessiva, você se derrete na frente do seu público, sensação de calor nas têmporas, quando começa a esquentar aqui a orelha, mãos e joelhos trêmulos, coceira do corpo, gagueira, dificuldade de coordenação motora e até cãibra. Eu já tive cãibra falando em público. Às vezes acontece um inchaço na língua, como se você tivesse comido um berinjal. Aí fica aquela secura na boca, não passa. Você pode tomar um litro de água e não vai passar essa secura. Tudo isso é receita para o desastre. E geralmente basta você se dar conta de que está experimentando um dos sintomas, desses sintomas do medo, para que todos eles saiam da toca e peguem você como se fosse uma enxurrada apavorante. Sim, existem técnicas para você superar o medo. A receita é simples. Do que você tem medo? Tem que entender isso, de se expor. Por que você tem medo de se expor? Você tem medo de que as pessoas vejam em você o que você não gostaria que elas vissem, o que você não gostaria de mostrar. O que é que nós não gostamos de mostrar? As nossas falhas, as nossas incapacidades, os nossos erros, os nossos defeitos, uma lista de coisas. Pronto. Aí está a raiz do medo. O seu medo é ser inferiorizado, ridicularizado, visto como incapaz. Você tem medo que as pessoas critiquem você, que venham a rir de você. Não foi sempre assim a vida toda. Desde os primeiros contatos com as outras crianças na escola, não era assim? Não era assim na sala de aula, quando nós éramos vistos como o pior aluno, o mais feio, o mais burro. Bem, sabendo que o problema está em ter nossos defeitos revelados em público, o remédio é você se antecipar ao público e revelar os seus defeitos logo no cara. Todo palestrante sabe que uma técnica eficaz de sentir-se seguro é fazer pouco de si mesmo. Você sobe no palco de salto alto e as pessoas logo percebem. E mesmo que não faça, mesmo que você não faça assim, muitos na audiência estarão se perguntando: o que esse cara sabe que eu não sei? O que ele pensa que pode me ensinar? Quem é ele para estar no palco e eu aqui sentado? Antes que a audiência massacre você em pensamento, o melhor mesmo é você partir para o automassacre, contando alguma história engraçada a seu respeito. Pode ser aquela vez quando você bateu a cabeça no poste por andar olhando para trás, ou quando deu um fora descomunal diante de uma pessoa importante. Pense assim: antes de começar a falar sobre o assunto que você deve apresentar, dê ao seu público uma sessão videocassetada de você mesmo. Você é o autor, você é a vítima das videocassetadas. Isso vai criar em você uma transparência. É dessa transparência que você precisa. Você vai se virar no avesso diante daquele público e vai criar, no mais ferrenho crítico que estiver ali sentado na audiência, naquela plateia, vai criar a ideia de que ele está diante de um completo idiota. Você não se preocupe. Na sequência, você surpreenderá essa pessoa com as suas sacadas inteligentes. Mas é preciso que você tenha essas sacadas inteligentes. Se você fizer isso, você não vai precisar mais temer o escrutínio da audiência. Se você já revelou suas falhas logo no começo, logo de cara, que falhas maiores do que essas que você revelou, essas pessoas vão poder descobrir. Pronto, nós vamos falar hoje nós vamos falar sobre o pregador, a identidade e a missão. E amanhã nós vamos nos deter mais na dimensão mais prática da coisa, tá bom? Bora lá para o próximo ponto. Quem é o pregador? O pregador, antes de qualquer coisa, ele precisa entender que ele é alguém chamado por Deus, eleito por Deus. Às vezes a gente acha que existe um tiroteio entre o céu e a terra, e por acaso eu fui atingido com uma graça perdida, né? Não existe graça perdida, não é? Deus não erra o alvo. Deus, quando chama alguém para ministrar a palavra, Deus, quando chama alguém para pregar o evangelho,
não é? O chamado de Deus tem um destinatário certo. Eu e você somos destinatário do chamado e da eleição de Deus. É muito importante ter essa consciência da eleição, porque é justamente essa consciência da eleição, do chamado de Deus, que vai me proporcionar a autoridade para estar diante de um público. Eu estou aqui porque eu fui chamado por Deus. Você acha que, assim, eu prego já há quase 18 anos, mais ou menos. E eu vou dizer para vocês que foi muito pouco aplauso. Né? Até porque o palco e os aplausos não é o lugar do pregador da palavra. O lugar do pregador da palavra são os cárceres. São as prisões, os julgamentos. Eu também já fui muito julgado. Tanto julgado por pessoas fora da minha comunidade, como julgado também por pessoas da minha comunidade. Né? Como se eu quisesse aparecer, como se eu quisesse... Então, se eu não tenho claro dentro de mim, não é? Que existe uma eleição na minha vida, e que essa eleição é que me autoriza a me colocar diante de um povo para falar com autoridade, eu vou sucumbir às críticas, eu vou sucumbir às humilhações, porque pregar é um negócio muito interessante. Porque quando você tem que receber aplauso, você recebe aplauso de todo mundo. Mas quando você tem que ser humilhado, você é humilhado também diante de todo mundo. Quando você tem que falar besteira, você fala besteira diante de todo mundo. Diferente, por exemplo, de um ministério de intercessão, diferente talvez de alguém que trabalha em algum setor mais administrativo, não sei. Você erra nos bastidores, talvez quem fica sabendo é mais as suas autoridades ou as pessoas mais próximas. Mas um pregador, quando ele erra, quando ele faz besteira, como também o pessoal que trabalha com arte, né? Ele faz besteira e erra diante de todo mundo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente se acha a última Coca-Cola gelada do deserto, quando a gente se acha muita coisa, Deus providencia situações concretas para nos colocar no nosso lugar. Eu me lembro de um aleluia alguns anos atrás. É um negócio público, né? Então pode falar. Me lembro do aleluia alguns anos atrás, estava chovendo, então o palco do aleluia estava molhado, né? E o Cristiano saiu lá do fundo quando ia começar o show do missionário. Boa noite, aleluia! Ele deu um escorregão, que ele viu os 2 pés na frente do rosto primeiro, antes de bater as costas no chão. Paft! Na frente daquela multidão. Imagine só. Aí ele se levantou todo dolorido e começou. Tem dias que nós caímos. Mas é justamente nesses dias que nós podemos fazer a experiência da mão de Deus que nos levanta e bola para frente. Pensa numa oração ungida. Né? A Emi, quantas vezes a Emi já se esborrachou no chão em ginásios lá em Fortaleza, fórum carismático. Teve um fórum há uns 3 anos atrás que a pobre se esborrachou na frente de todo mundo, umas 5, 6 mil pessoas. Então Deus é muito sábio, Ele dá aquilo que nós precisamos, né? Então, se o pregador não tem claro o chamado, se ele não tem muito claro dentro dele que foi Deus que o chamou para pregar a palavra de Deus, pode ser que diante de uma humilhação ele desista. Eu me lembro até hoje da minha primeira pregação, com 13 anos, no grupo de oração. Num domingo à tarde eu arrumei uma história de umas ovelhas, que aqui tinha um pasto seco, aqui tinha um pasto verde. Até hoje eu não sei onde foi parar essas ovelhas, mas foi uma humilhação tão grande que quando terminou, o coordenador do grupo de oração disse: meu irmão, o que foi aquilo? Eu disse: eu não sei. Não diga nada não, diga nada não, por favor. De tanta humilhação. Mas eu sabia que Deus me chamava. Eu precisava treinar mais, precisava estudar mais, mas sabia que Deus me chamava a pregar a palavra de Deus. Então, se a gente não tiver claro dentro de nós a eleição de Deus, a gente desiste diante das humilhações, diante das críticas. A consciência da fraqueza e a consciência da graça. Então, um pregador é alguém que tem que ter uma profunda consciência da fraqueza dele. Porque ele não vai anunciar uma doutrina simplesmente. Ele não vai anunciar uma personagem histórica simplesmente. Ele não vai anunciar simplesmente alguém que disse, fez, realizou grandes coisas, mas que ficou sepultado no passado.
ele vai anunciar uma pessoa viva. E Jesus está vivo, porque eu falei com ele essa manhã. Você não falou não? Eu falei com ele hoje. Ele está vivo. Então, o pregador, ele vai anunciar antes de qualquer coisa o amor e a misericórdia de Deus que ele experimentou na sua vida. Então ele não vai anunciar algo que ele leu num livro, ele não vai anunciar algo que ele estudou simplesmente, mas ele vai anunciar uma experiência com uma pessoa viva, não é? Então essa consciência da fraqueza é muito importante. Por quê? Porque o pregador vai anunciar o amor e a misericórdia de Deus, não porque ele leu num livro, mas porque ele experimentou na vida dele. E o pregador não consciencioso da sua fraqueza, ele corre muitos riscos. Ele corre o risco de ser uma pessoa intolerante, ele corre o risco de ser uma pessoa moralista, ele corre o risco de ser uma pessoa sem misericórdia. Por isso é muito importante. Mas fique tranquilo, Deus vai providenciar. Viu? Se você enveredar por esse caminho da pregação, prepare a tua alma para a provação. Porque é pelo ouro que se experimenta o ouro e a prata, é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Mas se você for enveredar por esse caminho, prepare-se para ser purificado pela palavra. A própria palavra que você prega, ela vai te purificar. Fique tranquilo. Não é? Deus chama quem Ele quer. Então Deus não me chamou porque eu tenho uma aparência hollywoodiana, não é? Deus não me chamou por causa dos meus lindos cabelos longos, nem dos meus olhos azuis, não é? Deus não me chamou por causa da minha vasta inteligência ou da minha voz de locutor. Deus me chamou porque Ele quis. Deus me chamou porque Ele quis. Tem um pregador na minha cidade que eu cresci vendo ele assim, logo com 12, 13 anos eu vi ele pregar, seu Antônio Brito. Inclusive eu coloquei uma dedicatória, eu chamo ele de Jogral de Deus, né? Coloquei uma dedicatória no livro para ele. Ele era analfabeto, né? E era engraçado porque o filho dele lia para ele o texto várias vezes antes, ele rezava com o texto, depois quando chegava no grupo, e ele pregava, viajava pregando até para outras dioceses. Chegava lá e pedia para alguém ler o texto, e ele pregava aquele texto que alguém leu de memória. E ele tinha um lema: fazer o ridículo para Deus fazer o sobrenatural. E era interessante porque aquele homem, ele arrastava multidões. Não só pessoas simples como ele, mas inclusive pessoas cultas, né? Advogados, médicos, ficavam assim, arrebatados quando via ele pregar, mesmo com aquela simplicidade toda. E alguém podia questionar: meu Deus, um Zé Bananeira desse, o que foi que Deus não chamou fulano, que é tão culto, tão estudado, chamou esse aqui? Deus chama quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer. O exercício do envio. Eu, pelo menos, faço sempre o exercício de ser enviado. Claro, isso não significa que ninguém não possa se oferecer para pregar. Você pode, né? Há quem tem cara para tudo, né? Você pode se oferecer para pregar se você quiser, mas eu, Rodrigo, eu prefiro fazer o exercício de ser enviado. Porque esse exercício de ser enviado pelas minhas autoridades, pela igreja, sempre me recorda da eleição de Deus. Sempre me recorda que eu não estou nas minhas próprias mãos, mas eu estou nas mãos de Deus. E o pregador é alguém que vive comunhão com a igreja. Então ele não anuncia a própria fé. Ele não anuncia uma fé pessoal, individualista simplesmente, mas ele anuncia a fé da igreja, né? Então ele anuncia algo que o ultrapassa, que é muito maior do que ele. Próximo. Pronto. No livro também eu dou uma palavrinha aqui e acolá, eu vou dando uma palavrinha para os pregadores que não são pregadores. São aqueles irmãos que entendem que não sentem o chamado de Deus para pregar, acham que não tem o dom da pregação, mas às vezes se vê em circunstâncias, em situações onde ele precisa pregar. Ou porque você coordena um ministério, ou porque você virou ministro da Eucaristia e tem que fazer a meditação do Evangelho, a celebração da palavra em algum lugar. Você entende que você não é pregador, que Deus não lhe chama a esse ministério. Mas às vezes você se vê diante de situações em que você precisa pregar. Eu chamo esse pessoal de pregadores que não são pregadores. A primeira coisa que essa pessoa precisa entender é que Deus fala na necessidade. Eu posso não ter o dom da cura e da libertação, mas se eu estou num lugar, o cão junta uma pessoa perto de mim,
eu sou ali o único cristão, a única pessoa que vive uma vida de fé. Você acha que Deus permitiu que aquele cão se manifestasse ali na sua frente só para fazer marmota? Ou Deus está esperando que você reze por ele? Ah, não, eu não tenho o dom da cura e da libertação, deixa o cão fazer o que quiser com a pessoa. Não. Da mesma forma, não tem outra pessoa para pregar. Não é? Não tem outra pessoa para pregar. Pronto, eu sou a bola da vez. Então, mesmo eu não tendo aptidão, mesmo eu não sendo assim uma pessoa que sou um pregador, mas Deus fala na necessidade. Deus vai lhe dar uma graça atual. Deus vai lhe dar uma graça para que você possa desempenhar aquele papel naquele momento. Não é? Pronto, mais vale alguém limitado, frágil, sem aptidão, mas abandonado nas mãos de Deus, do que alguém que tenha muita técnica para falar, um tagarela, mas sem unção. O que vai converter realmente as pessoas é a unção. Tem essas técnicas que nós vamos falar aqui, mas isso aqui não é para extinguir o espírito, não. Isso aqui é uma ferramenta. Se você tem essa técnica toda, mas você não é uma pessoa de comunhão com Deus, não é uma pessoa de oração, não é uma pessoa que tem intimidade com Deus, não vai ter unção. Unção não é grito, unção não é pulo, unção não é ficar dando tapa no ambão. Unção é fruto de uma relação pessoal com Deus. É isso. Unção é fruto de um encontro pessoal com Deus. Todos nós, em boa medida, podemos nos tornar pregadores vibrantes. Basta nós termos a humildade, não é? Para aprender, para nos exercitar, para errar, e a disposição para aprender com os nossos erros. Mas todos nós podemos nos tornar pregadores, bons pregadores. O pregador é pessoa de oração. Fiz questão de colocar essa criança, né? Porque é assim que o pregador tem que ser, uma criança diante de Deus. E é interessante porque Jesus no Evangelho ele nos compara com uma criança. Porque qual a diferença da criança para o adulto? O adulto, à medida que ele vai avançando em idade, ele vai fechando muitas coisas na cabeça dele. Ele já tem uma profissão, de repente já se formou num curso superior. A personalidade, o temperamento, muita coisa vai se definindo. Então parece que à medida que vai avançando na vida adulta, o adulto vai se fechando a novos aprendizados. Já a criança não, a criança é total abertura. A criança, por isso que ela é curiosa, fica o tempo todo mexendo nas coisas, porque no único dia uma criança aprende muitas coisas. Então o pregador é aquele que se coloca pequeno, humilde diante de Deus e se deixa instruir por Deus, não é? Ele conhece Deus não porque ouviu falar. Ele conhece Deus porque ele tem intimidade com Ele. E porque ele tem intimidade com Deus, o rosto de Deus é inconfundível para ele. Porque ele tem intimidade com Deus, a voz de Deus é inconfundível para ele. Quando nós conhecemos uma pessoa, nós vamos nos familiarizando tanto com aquela pessoa que você consegue ouvir a voz da pessoa no meio de uma multidão. E nunca foi tão necessário o pregador conhecer a voz de Deus e o rosto de Deus como nos dias de hoje. Aonde grita ideologias por todos os lados. Aonde a voz do mundo, a voz das ideologias, a voz do demônio, a voz da nossa carne. Tantas vozes que gritam dentro e fora de nós. Se o pregador não tem intimidade com Deus, ele não vai conseguir distinguir a voz de Deus em meio a tantas vozes que gritam dentro e fora dele. E se ele não consegue distinguir o rosto de Deus, se ele não consegue distinguir a voz de Deus, como é que o pregador vai apontar esse rosto para outras pessoas? Como é que o pregador vai levar outras pessoas a conhecer essa voz, se ele mesmo não tem intimidade com essa voz? Então ele precisa ser uma criança que se deixa instruir por Deus. Deus deve ser o ponto de partida do pregador. Deus deve sempre ser o ponto de partida. Deus deve ser a eterna novidade na vida do pregador. Se Deus não for essa eterna novidade na vida do pregador, primeiro, ele corre um sério risco de buscar novidade em outros lugares, fora de Deus e fora da igreja. E não nos iludamos, pessoas muito mais santas do que nós fizeram isso. Teve pessoas que já passou pela minha vida, que eu admirava muito, e que chutaram o balde, deixou tudo, deixou a igreja, deixou a comunidade, e às vezes até com escândalos.
E que eu olhava e dizia, meu Deus do céu, se essa pessoa que era tão madura, tão instruída, tão santa, foi capaz de fazer isso, o que que não vai ser de mim? O que que não vai ser de mim? Então Deus deve ser essa eterna novidade na vida do pregador. Se Deus não for essa eterna novidade na vida do pregador, Jesus vai se tornar para ele uma personagem histórica, simplesmente. Como um Tiradentes, um Galileu, um Juscelino Kubitschek, sei lá. Se Deus não for uma eterna novidade na vida do pregador, a palavra de Deus se transforma simplesmente num livro de história, numa literatura como outra qualquer. Se Deus não for a eterna novidade na vida do pregador, ele não vai ter unção, não vai ter parresia, não vai ter ardor, não vai converter ninguém. Agora, se Deus for essa eterna novidade na vida do pregador, Jesus se transforma numa pessoa viva, que não só curou, que não só libertou, mas continua curando ainda hoje, continua falando ainda hoje. Se Deus for essa eterna novidade na vida do pregador, a palavra de Deus se transforma em luz para os seus passos, lâmpadas para os seus pés, aonde o jovem pode construir seu futuro, aonde o idoso pode encontrar consolo na velhice. Se Deus for essa eterna novidade na vida dele. Se Deus for essa eterna novidade na vida do pregador, a sua pregação ganha unção e força. Porque ele não está anunciando uma figura histórica simplesmente. Ele está anunciando uma pessoa viva. E ele tem intimidade com essa pessoa viva. Então o pregador deve ser cheio de parresia. O sentido mais profundo, a etimologia mais profunda da palavra parresia é a certeza de ser amado. Só quem tem uma convicção profunda de que é amado consegue ser ousado. Só quem tem uma convicção profunda de que é amado consegue ir além daquilo que as pessoas esperavam dela, né? E por fim, o exercício de ouvir. Nós pregadores temos uma tendência a ser muito tagarelas. Muito tagarelas. E esse exercício deve ser algo que nós nunca podemos esquecer. O exercício de ouvir a Deus. O Papa Francisco diz que o pregador deve ser um contemplativo de Deus, da sua palavra, e um contemplativo do povo. Então, seja a sensibilidade para ouvir. Não importa de onde vem a palavra, mas se é verdade, vem de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava numa crise vocacional sobre o meu estado de vida, se era o sacerdócio ou não. Eu me lembro que eu saí da minha casa, da casa comunitária, e fui a pé para o Shalom. O dia que eu quero pensar, que eu estou estressado, eu gosto de andar a pé, não gosto nem de pegar ônibus. Aí fui refletindo no meio do caminho. Quando eu estava passando próximo da Paróquia da Paz, que é próximo do Centro de Evangelização, em Fortaleza, um mendigo, desses flanelinhos, isso aqui tem flanelinho? Fortaleza está assim, invadido. Um flanelinho me parou, daqueles bem sequelados, que você vê que é usuário de droga pesada mesmo, todo sequelado. Ele parou e disse: padre, me dê uma bênção. E eu estava com roupa normal, não estava de cueca. Padre, me dê uma bênção. Na primeira ele pediu dinheiro, eu disse: não tenho. Depois me deu uma bênção. Padre, não sou padre não. Aí ele saiu assim: mas vai ser, vai ser. Vai ser. Ou seja, no dia que eu estava com mais crise. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para ouvir. Quantas vezes eu preparei, passei horas estudando, preparando uma pregação, quando eu chegava frente a frente com o povo, naquele tempinho o coordenador, vamos colocar agora a mão em fulano, para rezar por ele, e naquele momento eu estou correndo os olhos sobre as pessoas. Naquele momento, quantas vezes eu peguei o meu esquema de pregação e fiz isso aqui, ó, me rasguei. E falei outra coisa que não tinha nada a ver com o que eu tinha preparado. Então essa sensibilidade, às vezes, você chegar um pouquinho antes e ficar ali observando as pessoas, os olhares, está entendendo? Vai percebendo as coisas. Às vezes você pode mudar o que você ia dizer, ou então reconsiderar outras coisas que você não iria falar. Então o pregador precisa ser um homem e uma mulher articulado, dócil ao Espírito. Você vai estudar, é sua obrigação, você vai se preparar, mas ter sempre aquela sensibilidade, que Deus pode mudar de última hora.
E ele faz, né? Ele faz. E a minha experiência diz que todas as vezes que eu desobedeci, não, Jesus, eu vou ficar preso aqui no meu esquema. Todas as vezes que eu desobedeci, fiquei preso no meu esquema, você viu que não teve tanto fruto. E as vezes em que eu ignorei meu esquema e me abri para Deus falar o que Ele queria, Deus transformou a vida de muitas pessoas. Então essa docilidade que é importante a gente ter. O pregador deve ser homem e mulher de visão espiritual. Então eu fiz questão que coloquei a galinha, né? E o gavião. O pregador ele deve ser como um gavião, ele deve ser intenso, profundo, estratégico, criativo, inteligente. Ele deve ver além. Porque senão, se ele não for assim, ele vai ser como uma galinha, raso. Galinha tem pena, tem asa, mas não voa. Aquele bicho gordo, desengonçado, né? Assim. Desorganizado, sem unção, desorientado, previsível. É tão chato você ouvir uma pessoa que nunca, assim, aliás, é tão bom você ouvir um pregador que sempre tem uma coisa nova para falar. Não é? Tem gente que dá gosto de você ouvir. Um pregador que eu admiro muito é aquele nosso irmão da comunidade que está na Daniel Ramos. O Daniel Ramos é impressionante. Ele sempre tem uma coisa nova. Quando você acha que você já ouviu tudo, de repente ele te surpreende. Tem pregador que você não cansa de ouvir, porque ele sempre tem uma coisa nova. Ele sempre é capaz de surpreender os ouvintes. Por quê? Porque ele não é previsível. E tem aquele povo que diz um monte de coisa, que vai do começo, vai para o fim, aquela pregação bagunçada, que no final você diz assim, não entendi nada, mas foi uma benção. Né? Ô glória, não entendi nada, mas foi uma benção, né? Porque falou de Deus, né? Então, próximo. Pregador é alguém de coerência de vida, né? Coloquei aqui o Papa Francisco abraçando aquele homem, né, que tinha aquela deficiência, que, né, assim, o mundo ficou tocado, né? Então ele traz no coração dele os mesmos sentimentos de Cristo. Ele é alguém que se deixou purificar pela palavra, ao ponto de quem olhar para ele, diz, olha, eu não te conheço, eu não sei quem é você, mas você me transmite uma paz. Então chega uma hora que ele vai poder dizer como Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O pregador é alguém de responsabilidade, ou seja, ele tem habilidade em responder. Responsabilidade significa habilidade em responder. O povo hoje está cansado de ouvir falar de Jesus. O povo quer ver Jesus. Madre Teresa de Calcutá dizia que antes de você fazer qualquer coisa, lembre-se, você pode ser o único evangelho que o seu irmão vai ler. Santo Agostinho dizia que se queimasse todos os livros sagrados do mundo e sobrasse um único cristão autêntico, o evangelho poderia ser reescrito novamente, por causa da vida daquela pessoa. O pregador deve ser um modelo, não de perfeição, mas um modelo de luta. Pelo menos na minha vida tem uma força de conversão muito grande, aquele pregador que chega, que ele não tem medo, como o vídeo agora a gente ouviu, né? Ele não tem medo de colocar as fraquezas dele, as fragilidades dele. Por quê? Porque ele se coloca não como um modelo de perfeição, pronto e acabado, mas ele se coloca como um modelo de luta, de modo que as pessoas olham para ele e falam, rapaz, uma pessoa coberta de fraqueza, mas eu estou para ver alguém que luta mais do que ele. E ele se coloca numa atitude de empatia com os ouvintes. Olha, a luta de vocês também é a minha luta. Eu também sou tentado. Olha, eu também tenho dias que eu tenho momento de desânimo, eu também tenho dias que eu tenho momento de fragilidade, onde eu me sinto impotente. Por quê? Porque aí as pessoas se identificam com ele. Pode perceber, os pregadores que mais conseguem alcançar o seu coração são aqueles que descem até onde você está. Ele não tem medo de se contaminar com a sua condição. Por isso que você se identifica com o que ele fala, né? Ser um companheiro de jornada dos ouvintes. Então o pregador não é aquele que vai correndo na frente através da pregação dizendo, anda bando de preguiçosos, bando de fracos, bando de pecadores, bora. Não é assim não, o pregador é aquele que caminha com os seus ouvintes. Ele caminha com o povo. Por isso que o povo se identifica com ele. Ele é o primeiro a ouvir a pregação, não é? Não tenha medo de ser fraco diante do povo. Não tenha
medo de ser fraco diante do povo. Sabe por quê? É muito melhor você reconhecer que é fraco diante do povo do que você ter um ato, se colocar sempre como forte, como bonzão, como perfeito, e você ter um ato falho e ser humilhado na frente de todo mundo, às vezes até com escândalos. Então seja o primeiro a reconhecer as suas fragilidades, né? Peça oração, né? Pelo menos é o pregador que me converte. É aquele que se coloca frágil, né? Ele se coloca numa atitude, ele se coloca mais frágil do que realmente ele é. Então o pregador nunca deve falar tudo que ele experimenta de Deus. Ele deve ter sempre uma carta na manga. São Francisco dizia assim: ai do cristão que não tem segredos com o seu Deus. Então o pregador, ele nunca prega tudo que ele experimenta e tudo que ele vive, para que as pessoas não confundam o agraciado com o doador da graça, para que as pessoas não lhe tenham mais em conta do que você realmente é. Então se coloque, confunda, seja esperto, confunda as pessoas, para que as pessoas achem que você é um Zé Bananeira, está entendendo? Assim, né? Porque aí você surpreende. Quando as pessoas não esperam nada de você, você sempre pode surpreender. Agora, quando você se coloca assim muito bonzão, as pessoas vão esperar muito, e elas vão esperar até mais do que você realmente pode dar. Então seja esperto, cria-se uma estratégia, um clima, que as pessoas esperem pouco de você, porque aí você pode surpreender sempre. A santa discrição ou modéstia espiritual, é aquilo que eu falei. Nunca falar tudo que você experimenta de Deus, ter sempre seus segredos com Deus, né? Nossa fragilidade são fundamentais para o que Deus deseja realizar. Próximo. O pregador é o filho da igreja. Gente, nós estamos correndo porque esse curso é para ser de final de semana. Eu tive que espremer para conseguir dar em 2 noites. Mas tem muita coisa que vai ficar sem falar, certo? O pregador é o filho da igreja, ou seja, a igreja é a casa da palavra. O pregador é o filho da igreja. Eu não consigo conceber uma ideia de um pregador falando mal do Papa, falando mal da igreja, defendendo às vezes doutrina e mentalidade estranha ao pensamento da igreja, né? Estranho ao pensamento da igreja. O pregador deve interpretar a palavra de Deus com o coração e a inteligência da igreja. Ele deve pegar a palavra de Deus, porque senão ele vai ficar o quê? Ele vai se tornar uma pessoa fundamentalista, uma pessoa espiritualista. Você vai virar protestante. Porque protestante é que aí ele interpretou a palavra diferente do pastor, aí ele vai fundar uma igreja para ele. Não, nós católicos, nós interpretamos a palavra com o coração e a inteligência da igreja. Nós nos apoiamos nos santos padres, nos apoiamos no magistério da igreja, nos apoiamos nos santos, nos grandes homens e mulheres da história da igreja. Então o pregador, ele se apoia sempre no solo firme do magistério da igreja, não no que ele acha, no que ele pensa, né? Falar a língua da igreja, nossa mãe, isso aqui é muito importante. São Francisco dava um conselho para os frades. No tempo de São Francisco, existia uma heresia dos albigenses e dos cátaros. E é interessante porque eles também defendiam a radicalidade evangélica e defendiam também a pobreza. E aí São Francisco dizia o seguinte para os frades: olha, quando vocês saírem pelo mundo para evangelizar, tome cuidado de vocês falarem a linguagem que vocês aprenderam no colo da mãe igreja, para vocês não serem confundidos com hereges. E hoje, gente, o que tem de pregador, né, nas novas comunidades, na renovação carismática, pregando igualzinho protestante. Até as expressões. Você quer aleluia? Você quer aleluia? Se você não esperar um pouquinho para ver o comercial e perceber que você está num canal católico, você vai achar que você está ouvindo um culto protestante. Porque Deus é tremendo, não é? Nós estamos aqui hoje, Deus vai fazer um rebuliço, nós vamos chutar o traseiro de Satanás, porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Aliás, não é o Deus do ouro e da prata. Então, se você olha, parece que a pessoa, não vou dizer nome, a gente já sabe, né? Ninguém é besta. Parece crente. Então tenha o cuidado de falar a linguagem que nós aprendemos no seio da mãe igreja. Nos familiarizar com a língua, porque toda família não tem uma linguagem própria. Existem expressões que só quem faz parte da sua família que entende aquelas expressões. Então
usar uma linguagem católica, um vocabulário católico, isso é importante. O pregador é aquele que tem que ter a Bíblia na mão, os livros que tem que fazer parte da mão do pregador. A Bíblia, o catecismo da igreja e os documentos magisteriais. E eu ainda ia mais além, parafraseando Santo Agostinho. Ele deve ter o jornal da cidade sempre na mão também. Santo Agostinho dizia que o pregador deve ter numa mão a palavra de Deus e na outra a vida do povo. Então o pregador deve ser alguém antenado. Ele tem que estar antenado sobre a situação política, o cenário político do nosso país. Ele tem que estar antenado sobre as ideologias que estão correndo por aí. O que está acontecendo com as famílias, com os jovens. Ele tem que estar antenado, porque senão ele vai denunciar o quê? A palavra de Deus sempre precisa iluminar alguma coisa. Se ele não está antenado, então, gente, o pregador tem que ter o hábito da leitura. Então, se você puder, assina uma revista, assina até mais de uma. Tenha hábito se você não pode assistir o jornal, que às vezes correria do dia a dia, tenha hábito de pelo menos pegar as principais notícias do dia depois da internet, saber o que está acontecendo. Não é? Sei lá, tem algumas revistas científicas, porque